A paz do Senhor Jesus. Vamos hoje dar início a um novo estudo. E o título desse estudo está relacionado com o poder das palavras que falamos, com o poder da língua. Em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 3, está dizendo assim: Ora, nós pomos freios na boca de cavalos, para que obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também que as naus ou navios, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que a governa, que a dirige. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundos de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras quanto de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Que palavras tão fortes Tiago vai falar a respeito da nossa língua, sabe por quê? Porque o que falamos tem poder. A palavra, ela é geradora. A partir do princípio que nós vemos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Deus criou o mundo todo pelo poder da palavra. Se nós formos no capítulo 1 de Gênesis, lá no começo do Antigo Testamento, no começo da Bíblia, nós vamos ver Deus criando todas as coisas. E veja que Deus não vai colocar a sua mão, a não ser para fazer o homem e do homem fazer a mulher. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E tudo que Deus vai criar, ele vai falar, haja. Da mesma forma, quando nós falamos, nós também manifestamos esse dom gerador e criador que Deus nos deu. Porque se ele nos fez a imagem e semelhança dele, nós somos também pessoas que podemos dizer haja. E disse Deus, nós podemos também falar como ele falou. Nós temos o dom de escutar, como ele tem o dom de escutar. Nós temos o dom da visão, como Deus tem o dom da visão. E também quando nós falamos, estamos gerando algo no mundo espiritual. É por isso que é preciso ter cuidado com o que falamos. Tiago, ele vai ser bem firme quando ele fala que a língua é cheia de peçonha, que a língua ela não se contém. E o homem pode dominar vários animais, mesmo animais irracionais, animais ferozes, animais terríveis, mas não consegue dominar a sua língua. Porque quando nós vemos, nós já falamos aquilo que não devemos falar. A língua é utilizada muitas vezes para a derrota de muitos. A palavra contrária é algo que pode derrubar uma pessoa, que pode destruir sonhos, que pode desfazer em nada muitos planejamentos. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que falamos. O que nós falamos gera algo. Está gerando, está gestando no mundo espiritual. O que você quer que aconteça? O que você quer ser gerador? Você quer ser gerador de bênção ou de maldição? A Bíblia vai nos dizer que de uma mesma fonte não deve ou não pode gerar água amarga e água doce. Ou seja, nós não podemos proferir bênçãos e ao mesmo tempo maldições. Então temos que cuidar para que possamos proferir unicamente a bênção. Sermos abençoadores, não sermos matadores de sonhos, não sermos aqueles que estamos com a nossa língua ferindo a outros. Como é interessante quando uma pessoa vem falar de outra, nós logo aguçamos o ouvido muitas vezes, queremos saber, ficamos curiosos. E quanto mais
terrível foi aquela história, quanto mais negativa foi a história que a pessoa vem contar de outra, mais nós nos interessamos, porque a língua ela tem esse poder de gerar a curiosidade muitas vezes sobre o que é maligno. Por isso nós precisamos vigiar. No livro de Provérbios está escrito que Deus detesta muitas atitudes, mas a sétima, seis atitudes na verdade do homem, mas a sétima Deus abomina, que é aquele que lança um irmão contra o outro. E muitas vezes nós ficamos com raiva de alguém sem nem conhecermos essa pessoa, simplesmente pelo que ouvimos falar de uma língua fraudulenta, de uma língua mentirosa, daquele que gosta de estar espalhando mentiras, espalhando calúnias, espalhando enganos. Veja bem, temos que cuidar tanto no que falamos quanto no que ouvimos. Se você está dando ouvidos, você está se alimentando. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus fala, o que Deus tem para nós é bem maior, é bem melhor. Deus tem para nós coisas grandes, coisas tremendas. Na visão do Senhor, nós somos um projeto dele. Nós somos algo que ele projetou para quê? Para que nós possamos dar frutos. E o fruto sempre é benigno, sempre é agradável. A árvore que dá maus frutos ou que não dá frutos, ela é cortada, ela é lançada ao fogo. Então temos que vigiar o que estamos frutificando. Será que estamos falando o que agrada a Deus? Será que na hora que abrimos a boca estamos falando realmente o que Deus vai aprovar? Ou o que estamos falando temos que nos envergonhar depois? Quando falamos de pessoas, falamos de situação, expomos pessoas, falamos mal, exageramos, muitas vezes maldamos, o que não foi uma atitude maldosa. Então precisamos cuidar da língua, precisamos orar para que possamos vigiar, porque muitas vezes nós perdemos a nossa bênção. Atrasamos a nossa bênção porque falamos demais. Contamos o que não é para contar. Falamos mal, detonamos, destruímos aquilo que Deus quer que nós preservemos. Às vezes não é nem o mal que nós falamos. Nós contamos antes da hora. Quantos testemunhos são dados antes da hora que não venham a se concretizar? Sabe por quê? Porque não era para falar. Porque o mal entrou ali. O diabo ele não tem o poder de ler a mente, mas ele tem o poder de escutar aquilo que a gente fala. E dali ele faz a sua má obra. E dali ele aproveita-se daquilo. Então temos que vigiar. Antes de concretizar algo, não conte para ninguém. Não saia falando por aí. Feche mais a sua boca. E se for para falar mal de alguém, fale de Jesus. Fale das bênçãos de Deus. Não fale o mal. Mesmo que você tenha muita vontade, mesmo que aquela pessoa tenha lhe feito muito mal, feche a sua boca, você vai sair ganhando com isso. Seja gerador, como Deus foi, de criação. E criação de quê? Criação de coisas maravilhosas. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus colocou à mão tem um propósito, tem um princípio. Muitas vezes nós olhamos aquele inseto e pensamos, por que aquele inseto existe? Mas ele faz parte de uma cadeia alimentar. Se nós formos pelo olhar da biologia, pelo estudo dos seres, ele tem um propósito. Ele foi criado para que algo seja feito a partir dele. E assim nós somos criados. Então nós vamos orar para que as nossas palavras sejam bênção e sejam abençoadoras e sejam transformadoras de situações. Com uma palavra você pode mudar o dia de alguém, com uma palavra abençoadora, com uma bênção, com uma profecia. Seja profeta de você mesmo, seja profeta de coisas maravilhosas na tua vida, de vitória, de unção, de sucesso, de você estar vencendo aquilo que parece intransponível. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, vai abençoando a cada um, vai derramando da tua bênção, nos ensina a sermos abençoadores. Ensina-nos a conter a nossa língua na hora de fazer o mal, na hora de falar o que não convém. Nos ensina a ser mais sábios, nos ensina a estar mais espelhados em Ti, Senhor. Nos ensina a sermos criadores, Senhor, assim como o Senhor é um Deus criador, um Deus consolador, um Deus salvador, que as nossas palavras possam espelhar bondade, possam espelhar
a vitória, possam fazer o dia de alguém melhor. Senhor, unge os nossos lábios, que possamos ter lábios ungidos, que possamos ter uma mente renovada pelo Senhor e possamos falar do que convém e possamos falar mais da palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que possamos estar aumentando a fé de alguém neste momento, que possamos estar liberando a bênção e a vitória. Aquilo que você julga que é impossível, vai profetizando, vai clamando, porque você vai trazer a existência dessa maneira. Amém? Glória a Deus. Não esqueça de curtir o nosso estudo, não esqueça de compartilhar e não esqueça de ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Assim diz o Senhor para você. Seja portador de boas novas. O Evangelho são as boas novas. É a nova aliança, é o Novo Testamento. E você vai ser usado para profetizar e para clamar de coisas maravilhosas que o Senhor tem a entregar na tua vida. Curta o estudo, compartilhe, esteja nos ajudando. Somos a Igreja Avivada da Glória de Deus. Amém?